Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 13 de janeiro. Agora na Espanha, 10 horas e 8 minutos. No Brasil, 6 e 8 da manhã. Gente, a BTC não tem força para cair, mas também não tem força para subir. Isso é inegável. Nesse momento, neste exato momento, e nesse ponto em que a Bitcoin se encontra, tanto no gráfico de 6 horas, a gente está tentando superar a VWAP mensal, já é o primeiro, segundo, terceiro, quarto teste que falhou, então a gente tem condições de voltar para algo entre 90 e 1.500, talvez. Vai ficar entre 90 e 500 e 92, a mínima até agora nessa madrugada bateu 92.904. Gente, nesse momento do mercado, em que muita gente se pergunta se realmente haverá uma temporada de altcoins, vocês basicamente têm que entender o seguinte: ou vocês estão no campo A, que é justamente o campo em que muitos acreditam que a dominância vai continuar subindo, não vai ter temporada de altcoins, que a boa parte das altcoins vai continuar ou lateralizando ou descendo, ou você está no campo B, em que haverá uma mega temporada de altcoins, a dominância vai cair para baixo de 46%, pode até visitar o patamar de 40%. Nesse momento não há escapatória. Ou você está no campo A, em que esse ciclo vai ser diferente, a dominância não vai mais cair, ou vai lateralizar, ou vai até subir. Basicamente, a demanda institucional já estaria se esgotando, o interesse institucional por altcoins não redundaria numa queda ou numa drenagem de liquidez da BTC em direção às altcoins, ou você está no campo B, em que haverá aprovação de ETFs do mercado à vista de altcoins de alta octanagem, como Solana, XRP, DOT ou Dogecoin também, em que haverá uma drenagem de liquidez do market cap da BTC e do mundo cripto em direção às altcoins. Enfim, nesse momento, o mundo cripto está dividido entre essas duas possibilidades. Gente, eu insisto com os senhores. Esses supostos cripto-influencers que estão vendendo esse viés de que não haverá temporada de altcoins, que a dominância deve subir, que a demanda institucional já encontrou um platô, esses cripto-influencers, eles estão redondamente enganados. E temporalmente falando, se a gente olhar para os outros ciclos, onde no mês de janeiro do ano subsequente a um halving não teria havido uma corretiva, essa é a principal notícia da Cointelegraph, que dá conta justamente que em todos os meses de janeiro, nos anos subsequentes a um halving, há sim uma corretiva da BTC. Vamos lá voltar no gráfico semanal para o mês de janeiro de um ano subsequente a um halving. Olha aqui ó, foi janeiro de 2021, que foi o ano subsequente ao halving que aconteceu em março de 2020. A BTC corrigiu, basicamente, ela deu um dump de 28%, depois ela catapultou de 27%, depois ela catapultou de 28 mil dólares em direção chegou a bater 64 mil, corrigiu, depois foi buscar 69. Depois corrigiu 140%. Então, essas pessoas que estão propalando que não haverá temporada de altcoins, que não haverá queda na dominância, que não haverá um fluxo de liquidez do mundo cripto da BTC em direção às altcoins, elas falam do que elas não sabem. A gente está em vias de presenciar a posse de um presidente norte-americano crypto-friendly, que vai colocar no comando da SEC, a CVM norte-americana, o Paul Atkins, que deve aprovar imediatamente ETFs de Solana, XRP, até Dogecoin, por conta do Elon Musk, que vai ser o super ministro
da gestão do Donald Trump, da gestão do segundo mandato do Donald Trump, as pessoas, elas basicamente não estão entendendo a profundidade do que está por vir. Quando essas grandes emissoras de stablecoins receberem a luz verde, o sinal verde da SEC, a CVM norte-americana, para abrirem o seu capital na Nasdaq e inundarem de liquidez os protocolos de finanças descentralizados, vocês vão lembrar do que eu estou falando. O que vai acontecer aqui, gente, é que não haverá 117 bi de dólares bloqueados em todos os protocolos da Web3. Isso aqui facilmente vai catapultar para dezenas de trilhões. Até o final desse ciclo, vocês podem se lembrar desse vídeo. Não haverá 117 bi, haverá pelo menos 20, 30 bi de riqueza bloqueada nos protocolos de finanças descentralizados. Vocês precisam se fazer uma pergunta sincera. Uma pergunta sincera. Com o Donald Trump autorizando, via SEC, através do Poetics, a abertura de capital social de emissoras de stablecoins, vocês acham, sinceramente, que o total de riqueza bloqueada nos protocolos de finanças descentralizados até o final de 2025 vai estar em 117 bi ou 15 ou 20 tri? Isso que, enquanto eu vos falo, a BlackRock está tokenizando o mercado obrigacionista norte-americano. Enquanto eu vos falo, o Banco Central do Brasil está na última fase do piloto de testes do BRL digital que vai rodar no Drex. Lembrando que quando o BRL digital começar a rodar no Drex, as banknotes, o dinheiro tangível, físico, esses reais que vocês encostam, vão deixar de existir. Se você quiser fazer a segunda laje lá na comunidade, para comprar vergalhão, cimento e os insumos da construção, vocês vão ter que colocar o hash da licença de construção na transação. Ah, mas Renato, eu vou comprar o vergalhão e o cimento para fazer a nova laje ali no meu terreno, na comunidade, pagando no mercado negro. O mercado negro vai ser só via cripto. Mercado negro vai ser só via BRL embrulhado na rede ETH, BSC ou TRC20 rodando na rede Tron. Só que nesse momento, a quantidade de riqueza bloqueada na Web3 não vai estar em 117 bi, vai estar em 117 tri. Lembrem-se do que eu estou falando agora. Não haverá mais esses reais digitais que vocês pegam, esses reais físicos que vocês pegam na mão. Só haverá ou o BRL digital rodando no Drex do Banco Central do Brasil, e que para poder comprar o tal do cimento e fazer a segunda laje, vai ter que ter o hash da construção. Se na pandemia já houvesse o Drex, vocês só poderiam gastar dinheiro num raio de 500 metros da própria residência. O BRL é dinheiro programável. Vocês só vão poder gastar como, onde e exatamente da forma que o Estado quiser. O mundo, gente, está prestes a ser dividido em dois grandes segmentos de seres humanos. Aqueles que serão livres como eles nunca imaginaram, que são os seres humanos expostos ao Bitcoin, aos melhores criptoativos, e aqueles que serão escravos de uma maneira que nunca pensaram nos seus piores pesadelos. É basicamente isso que vai acontecer. O Elon Musk já está até propondo pro seu chefinho lá, o Donald Trump, a criação de um universal income, uma renda básica universal para todo mundo, porque os empregos vão desaparecer em pouco tempo. Os agentes de AI, que não se confundem com as interfaces de AI, muita gente não está ligando o queijo ao ratinho em relação a isso. O ChatGPT, ele é uma interface de AI, ele é reativo. Você pede para o ChatGPT explicar a história da Segunda Guerra, ele vai lá e explica. Ele é reativo. Você pede para o ChatGPT escrever um livro, um e-mail, ele escreve. Os agentes autônomos de AI, eles são proativos. Você estabelece parâmetros e cria um objetivo, ele vai negociar on-chain, ele vai atrás on-chain, na Web3 e na Web2. As pessoas não estão diferenciando
o que são agentes autônomos de AI rodando em forças computacionais centralizadas ou descentralizadas de interfaces de AI. Muita gente está... Eu estava lendo na mídia tradicional brasileira um jornalista falar sobre isso, falando um monte de asneira. As pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. Os agentes autônomos de AI, eles basicamente vão extinguir os empregos. 99,9% de todas as funções humanas serão extintas. Ainda na seara fática, o escolhido para ser o novo secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, disse que antes da sua sabatina no Senado, ele vai comandar o Departamento do Tesouro norte-americano, que é aquele que emite os títulos, os treasuries, os bonds, que vão aumentar o endividamento norte-americano em trilhões de dólares, mas também é o órgão responsável por boa parte das políticas macroeconômicas norte-americanas. Ele disse que vai vender as suas cotas de ETF da BlackRock, que ele está exposto, ETF de BTC no mercado à vista, antes da posse, antes mesmo da sabatina no Senado. Vamos ver. E, gente, só essa notícia, se o sujeito não for um mineral, ele deveria estar exposto à BTC e aos melhores criptoativos. O que vem por aí não é brincadeira. Por isso que eu insisto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Ainda nos fatos, os hacks recentes contra a Foresight Ventures e a Litecoin, a LTC, dão mostra do que vem por aí. Gente, os hackers agora estão mirando as contas de grandes corporações e de grandes projetos criptográficos na plataforma X. E eles acabaram arrecadando uma barbaridade de dinheiro, porque eles, principalmente no hackeamento contra a Litecoin, porque eles basicamente disseram que havia LTC nativa embrulhada na rede Solana e venderam esse token da rede Solana como se fosse LTC nativa embrulhada na rede Solana. Ou seja, gente, não confiem mais em informações mirabolantes ou miraculosas da plataforma X. Porque agora o alvo dos hackers são esses hackeamentos na plataforma X. Porque ali eles começam a vender as moedas que eles criam e acabam drenando liquidez da própria rede nativa. Ou seja, é uma bizarrice o que está acontecendo. Basicamente, vocês têm que ter muito cuidado ao navegar na Web 2 e na Web 3, porque agora, em tempos de AI, qualquer pessoa pode criar um código malicioso, qualquer pessoa, qualquer um sem nenhum conhecimento pode colocar em qualquer interface de AI, pedir instruções para fazer isso, para embrulhar a LTC na rede Solana. Já vem todo o smart contract, a codificação do contrato inteligente ali. O sujeito só copia, o sujeito não tem informação nenhuma em programação. O sujeito pergunta ali para uma interface de AI dedicada ou que tenha uma interface dedicada na linguagem Solidity, já entrega toda a codificação, o sujeito só copia e cola, faz o deploy de um DEP malicioso e pronto, você tem tua carteira drenada. Então tem que ter muito cuidado, porque agora a quantidade de hackers aumentou exponencialmente, porque as pessoas que eram que tinham péssimas intenções nas redes e não tinham conhecimento técnico para botar em prática essas más intenções, agora tem. Porque o ChatGPT ou qualquer interface de AI dedicada em programação Solidity está qualificando essas pessoas para drenar carteiras alheias. Gente, tem que ter muito cuidado, porque eu confesso que o crescimento exponencial, principalmente o crescimento exponencial de extensões do Google Chrome maliciosas, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Então, mais do que nunca, adquiram um cold wallet, um hardware wallet, promovam a autocustódia, porque as Cefaz, as grandes
corretoras, uma Binance, uma KuCoin, elas sofrem dezenas, talvez centenas de tentativas de ataques hackers todos os dias. E eu já reportei aqui, os hackers eles não têm pressa, eles são muito pacientes. Só vê o que aconteceu no último hackeamento contra a Binance. Eles nem hackearam a Binance, eles hackearam as chaves de API dos usuários da Binance que tinham operações automatizadas na Três Comas. Eles foram na nuvem da Três Comas e com isso eles drenaram a liquidez de alguns pares e levaram 7 mil BTCs da Binance, que só não quebrou porque a Binance tem um sistema que tira ela do ar se 20% dos hot wallets forem drenados. Na seara geopolítica e finanças internacionais, que pouso suave que nada. O mercado continua voando. Os analistas estão tentando entender por que, com uma força de trabalho norte-americana tão resiliente, uma inflação tão persistente, a gente vai ter noção da inflação no dia 15, quando sair o IPC, o Fed ainda estaria disposto a continuar sua flexibilização macroeconômica. É um consenso entre todos os economistas e analistas de Wall Street que o Fed vai promover pelo menos mais 2 ou 3 cortes na taxa básica de juros em 2025, até alcançar uma taxa neutra entre 3,5% e 3,75%, talvez até 4%, se a inflação ficar muito acima da meta. Mas também é um consenso em Wall Street que não... Wall Street já definiu que dificilmente o americano vai colocar, as autoridades americanas vai colocar a inflação dentro da meta de 2%. 3% é o novo 2%. É o que um monte de analista de Wall Street tá tweetando na plataforma X como uma piadinha, né, do Fed de 2025. 3% é o novo 2%. Isso para vocês terem uma ideia da bizarrice que está acontecendo no sistema financeiro norte-americano e no sistema bancário, que segue pressionado. O Fed, quando ele salvou o regulador bancário, o FDIC, quando salvou o Silicon Valley Bank, o Signature Bank, o First Republic Bank, que eles estavam quebrando em série. Aí, algumas empresas do Vale do Silício, que tinham saldos ali multimilionários, algumas com saldos até bilionários, principalmente no Silicon Valley Bank, o regulador bancário foi para estancar um incêndio que podia se alastrar, como esse incêndio aí de Los Angeles. Tinha um sério risco sistêmico e eles foram lá e bancaram o negócio. Só que agora, se houver qualquer problema no sistema bancário norte-americano, talvez esse incêndio fuja do controle. Vamos ver como vai se desdobrar. Los Angeles, agora eu tô falando de incêndio real. Los Angeles corre para conter os incêndios florestais antes que os ventos fortes retornem. A meteorologia dá conta de que os ventos dessa corrente que está turbinando esses ventos com mais de 160 km por hora, vento de brasa, não é um vento comum, e basicamente dá uma janela temporal muito curta para os bombeiros tentarem controlar a expansão das chamas. E o vice-presidente eleito junto com Donald Trump, o J.D. Vance, reafirmou que o Trump vai anistiar, né, vai conceder a tal da clemência para todos os réus de 6 de janeiro, que invadiram lá o Capitólio, mas só para aqueles que protestaram de forma pacífica. Qualquer réu envolvido em atos violentos não serão agraciados com a clemência de Donald Trump. Gente, nesse cenário apocalíptico, a BTC segue dando vigência à nossa canaleta virtual de alta, não tem como negar. Nesse momento não tem força para cair para dentro daquela faixa de suporte entre 90.500 e 92, também está sem força para subir, até porque teria que superar numa paulada só a mediana do canal de Keltner e a baseline da nuvem de Shimoku, o que obviamente encontra muita resistência em termos de ordens de vendas. A baseline são duas linhas. A nuvem de Shimoku ela é composta por várias médias móveis. A baseline não se confunde com a base da nuvem. A baseline é uma que opera junto com a linha de conversão para poder gerar a alteração
do formato da nuvem lá na projeção de 26 períodos. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Total 3, Binance Coin, Solana, Avax e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.